Muito bem, pessoal. Estamos aqui em mais um vídeo sobre rochas, né? E suas gêneses. Nós vamos falar agora da gênese sedimentar e das rochas sedimentares. A gênese sedimentar tem como grande característica ser um processo que ocorre a temperatura ambiente. É um processo superficial, contando o fundo oceânico, de lagos e rios também, como locais superficiais, em onde se formam as rochas chamadas sedimentares. E elas estão divididas em três grandes grupos. As rochas sedimentares formadas por precipitação química, que é a que nós vamos ver primeiro. As rochas clásticas, que são formadas por fragmentos oriundos da decomposição de outras rochas. E depois vamos ver as rochas biogênicas, que são rochas formadas a partir de organismos vivos. De que exemplo aí os combustíveis fósseis. Não são bem rochas, mas são estudados dentro das rochas sedimentares. Como rochas de precipitação química, nós temos uns exemplos muito interessantes e vou chamar a atenção para o primeiro, que é o sílex. Este sílex aqui é um sílex especialmente bonito, tem essa cor verde aqui, e ele ocorre entre os arenitos e meta-arenitos do grupo canastra. E no passado foi muito utilizado aqui na região para fazer pontas de flecha, chamados projéteis e outras ferramentas de corte, porque o sílex é constituído de sílica e opala, que é a sílica hidratada. E quando se parte essa rocha, ela dá bordos muito cortantes, então os povos antigos esculpiam suas pontas de flecha e outras ferramentas com esse tipo de material. Cabe dizer que o sílex foi uma grande revolução na evolução humana no planeta, que a partir do momento que o homem começou a fazer ferramentas de sílex, e ele deixou de ser presa para ser o predador absoluto no planeta. Este sílex que eu mostrei aqui, ele não é de origem biogênica, ele é formado a partir da lixiviação da sílica dessas rochas silicosas onde ele ocorre. Depois do alongamento, nós temos esse tipo de sílex aqui, e ele exibe esta crosta esbranquiçada, que é por causa da desidratação da opala que tem nele. A opala é um mineraloide que pode ter de 5% até mais de 20% de água molecular, água ligada a uma molécula de sílica. E com a desidratação ele fica um pouco pulverulento e forma essa crosta branca. Quando você parte o sílex, ele dá esse tipo de fratura conchoidal. E a lasca que se tira daqui é extremamente cortante, é muito perigoso manusear isso aqui. Eu tive o cuidado de passar uma peça de metal aqui para tirar os bordos extremamente cortantes que se formam quando você quebra o sílex. Esse sílex aqui é um nódulo de sílex e é de origem biogênica, formada a partir de carapaças, de algas marinhas, as carapaças silícicas e de outros organismos que depois acabam por formar a rocha. E esse sílex aqui também foi intensamente usado como arma, ferramentas cortantes, e também aquelas armas antigas de pederneira, que é outro nome que se dá ao sílex. Ela tem um cão externo, onde você engatilha a arma, e nesse cão tem uma morsazinha com um pedacinho de sílex preso através de um parafuso. Quando você atira, o sílex bate numa peça de metal que chama caçoleta, e a caçoleta levanta e a faísca pega na escorva, que é um rastilho de pólvora que vai detonar a carga dentro do cano da arma. Aquelas armas do tempo do Daniel Boone, de 1700 e qualquer coisa para trás,
as armas eram assim. Muito bem. E esse sílex negro aqui, ele é da região de São Paulo, e eu pensava que ele era da formação Irati, mas eu tive informações do pessoal da geologia lá que ele pertence a outra formação, que eu não vou lembrar aqui agora. Mas esse aqui em particular, em lascas finas, no microscópio óptico, dá para ver vestígios das bactérias que fornecerá sílica para formar esse sílex aqui. A maioria do ônix vendido no comércio como ônix, na verdade, é esse sílex aqui polido. Dá umas peças bonitas, mas não é ônix. O ônix é uma ágata que alterna cores pretas e brancas, sem tratamento e nem nada. Então esse aqui é o sílex da formação Irati e tem aplicação gemológica, né? Temos aqui, vamos para a nossa região agora, um sílex, e ele tem todas essas camadas aqui, e ele é encontrado associado à formação Sete Lagoas, né, que é a dos calcários aqui da região. Ele ocorre formando nódulos no meio do calcário. Muitas vezes a gente confunde com estromatólitos, que também ocorrem lá no calcário. Então esses nódulos de sílex podem ser petitinhos assim, ou grandões, ou até enormes, como algumas fotos que nós fizemos no campo, lá em Pains, que posteriormente será tema de outra filmagem. Eu tirei uma foto lá num corpo de sílex desse aqui, que tem quase 1 metro. Tá? Então, também foi utilizado pelos povos antigos da região para fazer suas ferramentas e tudo mais. E falando do estromatólito, né, nós temos aqui um estromatólito que é um icnofóssil. Não é fóssil. Icnofóssil é quando é vestígio da ação de organismos primitivos. No caso desse aqui, de cianobactérias dos oceanos primitivos, que em seu metabolismo elas secretam carbonato de cálcio, que vai formando uma película, e como ela tem uma mucilagem também, é bem grudento, todas as partículas em suspensão no oceano vão grudando ali. Aí as bactérias, a colônia, para não morrer sufocada, ela passa para cima. Então fica uma lâmina. E vai formando continuamente essas lâminas, né, formando um corpo de estromatólito que tem mais ou menos a forma cônica. Isso aqui é só uma parte dele, que tem bastante sílica aqui, e carbonato de cálcio e magnésio. É bem comum aqui na região. Saindo agora do grupo dos sílex, né, que são formados especificamente por sílica, né, o próprio nome diz, eu trouxe aqui um representante do grupo dos evaporitos. Os evaporitos são rochas salinas formadas pela evaporação de braços de mar, tá, como está acontecendo no Mar Morto atualmente. Então, quando um braço de mar fica isolado do oceano e a precipitação é menor do que a evaporação, ele vai evaporando, os solutos vão precipitando e vão formando as chamadas rochas salinas. Notem vocês que esta rocha salina, ela tem camadas alternadas entre branco e bege. O branco é gipsita, sulfato de cálcio hidratado, com 2 moléculas de água. O bege é anidrita, é só sulfato de cálcio. Então, essa alternância aí tem a ver com as condições ambientais durante a evaporação desse material. Isso aqui na região do Piauí, tem bastante, né, muito explorado por lá. Recebe o nome de gesso, é daqui que fabrica o gesso. E também pode ser usado como gesso agrícola, para gessagem, né? E também a fabricação do gesso que é utilizado na construção civil. Então é um evaporito. O sal, gema, o sal é outro tipo de evaporito. Na Polônia, por exemplo, nós temos lá ocorrência de sal, da halita, né, que é o cloreto de sódio,
onde a mineração é enorme, fizeram até igreja no subterrâneo esculpida no próprio sal, só para se ter uma ideia. Continuando, vamos falar do calcário. Trouxe aqui apenas um exemplar de calcário. Esse calcário está fraturado e as fraturas preenchidas por calcita, e se a gente for explorando aqui a amostra, nós vamos ver que ele tem também galena, que é um sulfeto de chumbo aqui no meio, o que não é exatamente muito bom, né, em termos ambientais, porque dependendo do tamanho da ocorrência pode dar o chumbo alto no solo. Esse calcário é da região da mina, lá em Pains. E para uso agrícola, né, o calcário é dividido em calcário calcítico, magnesiano e dolomítico. Eu recebi informações de que essa classificação não existe mais. Então, o que vale é a análise química dele para saber quanto de cálcio e magnésio ele tem para sua utilização na agricultura. Quando a utilização não é para a agricultura, para a fabricação da cal, do cimento, existe uma série de normas, né, quanto às porcentagens de cálcio e magnésio que o calcário pode ter. Porque, por exemplo, se fabricar um cimento com calcário com cálcio e magnésio, dá diferença. Quando seca e na formação dos cristais, pode rachar e etc. E isso aqui é praticamente a base tecnológica da agricultura. Depois que começou a utilizar o calcário para elevar pH de solo e suprir cálcio e magnésio nas plantas, né, a produção aumentou demais da conta. Com isso, consequentemente, né, sustentar uma população maior de seres humanos no mundo. Aqui, trouxe como curiosidade, vamos ver, vamos ver se consegue focar direitinho. Este aqui é um calcário oolítico, né, para tentar aproximar o máximo possível, né, com foco. Ele é cheio de bolinhas, são os oólitos. Ele é formado através da precipitação química, em sistema aquoso também, e esse aí não é aqui da região, mas ele tem até uns vestígios fósseis aqui no meio. O nosso calcário, aqui da região de Formiga, Pains, Arcos, não tem fósseis no meio dele, porque ele é mais antigo do que as formas de vida mais complexas do planeta. Então eu vou achar nele só icnofósseis, como estromatólitos e tal. Já esse aqui tem fósseis mesmo. Eu não sei de onde veio essa amostra, mas o detalhe é mais a variedade textural, né, que esse aqui é oolítico. Tá? Temos aqui da região essa concreção. Notem que ela é toda em camadas. Ela veio da região de Pains também. E o mineral predominante nela é a calcita, né, carbonato de cálcio. Isso pode ser igualmente moído e usado na agricultura ou utilizado para a fabricação de cal. Nós temos as maiores reservas de calcário do mundo na região, né? Contando Pains, Arcos, Doresópolis, Córrego Fundo, Iguatama e por aí vai. Muito bem. Saindo das rochas carbonáticas, vamos falar agora sobre as rochas de origem laterítica. As rochas de origem laterítica, elas são formadas por precipitação química superficial. Como que isso ocorre? O que é solúvel, né, com o trânsito da água nos poros do solo ou mesmo dos corpos de minério, o que é solúvel a água leva na forma iônica. O que é insolúvel vai se aglutinando e formando rochas de origem laterítica, que são formações superficiais ou subsuperficiais, que dependendo do local pode dar formas bastante interessantes. Grandes corpos de minério que são explotados hoje, explotação é o termo usado para isso, são a partir de rochas lateríticas. E a primeira que eu vou mostrar aqui da região de Formiga é a bauxita.
essa rocha, né, ela forma essas concreções aí todas interessantes, algumas formas bem complexas, e ela é constituída de oxidróxidos de alumínio, principalmente a gibsita, que é hidróxido de alumínio. E ela é formada por processo de lateritização em rochas ricas em alumínio, como são as rochas graníticas, os migmatitos aqui da região. Essa aqui é lá de Morro das Pedras, onde tem uma ocorrência interessante lá, que foi descoberta por um professor amigo meu, e nós estamos iniciando uma pesquisa lá. Está parada por causa desse problema de vírus aí, mas assim que der a gente vai continuar, se a gente sobreviver, é claro. Então ela é usada como minério de alumínio. É o principal minério de alumínio, que a Alcoa, por exemplo, explora. Tá? Temos aqui, da região de Cunhas, essa aí formou até uma capelinha, né? Dá para pôr uma Nossa Senhora ali no meio, para quem... ela é uma concreção, veja, o termo concreção significa que ela é formada de camadas sucessivas de oxidróxidos de ferro e alumínio. Só que essa aqui tem mais ferro do que alumínio. Também de origem laterítica, e antigamente o pessoal utilizava esse tipo de rocha aqui para fabricar aquela tinta xadrez, que é a tinta que se mistura ao cimento para dar aquela cor vermelha. Ah, mas isso aqui é amarelo. Tudo bem, você faz o pó amarelo dela, aquece, ele perde a água molecular e fica vermelho. É um experimento bastante bacana para fazer em casa, né? É só pedir para a mamãe para poder usar o fogão. Então é uma peça bem interessante da região de Cunhas. Ocorrendo juntamente com essa interessante peça de Cunhas, nós temos aqui a crosta ferruginosa. Ela é placoide, ela forma umas placas, e muitas vezes isso pode ser fator impeditivo para práticas agrícolas, porque eu já vi imagens de locais onde tem uns 20 centímetros de solo e logo abaixo essas placas cobrindo extensões enormes. Então, um amigo nosso, quando foi plantar, ele teve que escavar e quebrar isso aqui, passar para poder fazer a cova da planta. Senão, ficava sem condições de plantar. Igualmente, o pó dessa aqui é amarelo ou amarronzado. Quando aquecido, ele vai ficar vermelho, bem vermelho mesmo. E se vocês quiserem fazer uma tinta em casa, mistura com um pouco de cal, aí vocês vão ter diferentes tons de rosa, que é o que se fazia antigamente para pintar as casas na roça, né? Muito bem. Temos aqui, essa aqui é muito legal, porque ela forma corpos individuais. Ela é chamada de tapiocanga. Ela é um pouco diferente daquelas crostas ferruginosas, porque ela é formada por centenas de oólitos, pisólitos, esferólitos, cada um com um núcleo de crescimento, ou seja, você tem um núcleo onde as moléculas de minerais de ferro e alumínio vão precipitando em volta. Aí, com o tempo, isso aglutina e vai formar esse tipo de rocha. Muito comum na região do Alto Paranaíba, essa aqui é da região de São Roque de Minas, mas o mais interessante dela é o seguinte, em análises feitas numa tese de doutorado, que eu assessorei o indivíduo lá, ele fez uma análise que deu resultado até em parte por trilhão. E essas rochas são ricas em lantanídeos e também em sério, que é até radioativo, ela chega a ter 2% de sério. Né? E é uma rocha residual, né? Formada a temperatura ambiente às expensas de outras rochas. Então as crostas ferruginosas e rochas desse tipo aqui, a composição química vai variar de acordo com o material de que elas se originaram. Eu trouxe outra aqui, só como curiosidade. Essa aqui é da região de Candeias, e é uma rocha semelhante a essa que foi desenvolvida a partir de piroxenitos, que são rochas ultramáficas. Então, com certeza, eu não tenho análise química desta aqui, mas com certeza é diferente dessa aqui. Mas de cara já deu para saber que o teor de manganês nessa aqui é mais elevado do que
na de cá. Então são rochas bastante interessantes. E só para mostrar aqui o que seria um pisólito, nós temos aqui essa peça aí muito interessante. Um pisólito vai se formar mais ou menos dessa maneira aqui. Esse aqui possivelmente era pirita antes, depois oxidou e ficou desse jeito. Mas também é todo concrecionário. Então são rochas extremamente interessantes. Infelizmente elas são antigas demais para conterem fósseis. Então não adianta procurar fósseis nestas rochas aqui. Tirando as rochas lateríticas, eu vi um programa uma vez que mostrava fósseis no meio delas. Eu nunca vi. Então é isso por enquanto. Depois a parte 2 do vídeo.